Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo e hoje eu, Gabi Xavier, estou aqui para falar com vocês de Umbrella Academy e da segunda temporada que acabou de estrear na Netflix. Já assisti todos os 10 episódios e vim comentar. É bom, é melhor que a primeira temporada e já adianto. É muito melhor. Inclusive pra mim que nem tinha gostado tanto assim da primeira temporada. Calma, vou comentar sobre isso tudo e, naturalmente, como eu vou falar dos 10 episódios ou de impressões sobre todos esses episódios, eu vou acabar trazendo spoiler aqui e ali. Se você não é super curioso e não quer spoiler nesse momento, assiste primeiro, veja com o seu tempo e depois volta aqui e me conta o que você achou também, porque eu tô muito curiosa pra saber se vocês sentiram o que eu senti, esse plot twist de sensações com Umbrella Academy que eu não esperava. Se inscreve no canal se você não for inscrito para acompanhar todos os nossos vídeos, inclusive gameplays em que eu passo muita vergonha e bem, tá saindo. Se quiser, vá na playlist, assiste tudo e comenta aqui embaixo se você já assistiu, o que você achou da segunda temporada da série. Vamos lá. Resumidamente, eu preciso falar da minha impressão da primeira temporada para que eu faça inclusive um paralelo com a segunda. Na primeira temporada, eu acredito que até porque era a primeira, a gente precisou desenvolver, conhecer aos poucos cada um dos personagens do número 1 ao 7 da Umbrella Academy para até criar um vínculo. E por causa disso, eu demorei algum tempo da forma que a história foi contada para me importar com eles, com seus problemas, para onde eles iam, com o que eles sofriam. No final, para mim, teve um grande ápice, a questão do apocalipse foi interessante, o mistério do que daria o gatilho para o apocalipse foi legal, e o gancho final também me empolgou, me deixou ali com vontade de ver essa segunda temporada, tanto é que assisti. Mas eu não tinha um vínculo emocional mesmo até o fim tão grande com os personagens, e eu sentia que alguns deles estavam injustiçados. Por exemplo, a Vanya. Acabou que muita gente tinha antipatia por ela porque ela simplesmente era uma garota reclusa, que a gente soube no final que sofreu muito, que o pai era péssimo, inclusive os irmãos acabaram renegando muito e não a enxergando nos seus sofrimentos, e no final ainda tiveram medo, lidaram pessimamente com ela, e ela fez o apocalipse. Muitas pessoas acharam inclusive que ela era terrível, quase uma vilã, ou pelo menos alguém muito difícil de se gostar. E nessa segunda temporada, tanto ela e não só ela, mas todos os irmãos foram muito mais bem trabalhados, porque já estavam apresentados, já sabíamos quem eles eram, quais eram seus traumas, problemas e superações, tudo. A partir disso, a série pôde ir muito além, inclusive adicionando personagens novos, novas dinâmicas e até mesmo evoluções, como de novo, por exemplo, na Vanya, que foram muito prazerosas de assistir. Eu comecei a ver os personagens da primeira temporada, mas eles começaram em outro ponto de evolução, já em outro momento, e terminam em outro ainda diferente, porque eles passam por várias situações, várias dinâmicas, e aquilo produz efeito neles. Isso foi muito bom, porque no final das contas eu consegui finalmente criar um vínculo muito fácil com eles, sofrer quando tinha que sofrer, rir quando tinha que rir, me empolgar quando tinha que me empolgar, junto com todos os personagens. Eles estavam muito mais carismáticos porque puderam ser desenvolvidos assim. Antes de eu falar da história em si e da questão de termos de novo um apocalipse, será que isso não foi muito repetitivo e pouco criativo? Eu queria comentar tecnicamente que a série pra mim foi linda, um show visualmente falando. A gente teve uma direção de fotografia com enquadramentos lindíssimos, cores muito boas, a pós-produção deu uma boa caprichada para deixar algumas cenas que já foram filmadas de forma muito bela, com uma cara quase de videoclipe, de algo realmente visualmente encantador, que misturado com a música que é mais presente e importante narrativamente nessa temporada, um pacote visual e sonoro magnífico. É um show à parte, com certeza, interfere e tem sentido, significados de acordo com cada personagem, com cada cena, com cada problema que a gente está lidando. Então é bem interessante, se você conseguir, prestar atenção naquelas músicas que não só vão situar a época, músicas dos anos 60, mas também algumas mais modernas vão às vezes dar fala a discursos do Klaus, que lidera um culto, do Ben, ou simplesmente mostrar sensações e o que está passando aquele personagem naquele ponto, naquela cena. A gente não tem tantas cenas de luta assim, embora haja algumas, e as cenas que existem de lutas, na minha opinião, ficaram bem coreografadas. Eu que não super entendo de artes marciais ou de habilidade de luta em geral, de qualquer maneira achei bem factível,
real, bem feito. Os personagens, em geral, sofrem quando tem que sofrer, as atuações estão boas, são felizes quando tem que estar felizes, sofrem, estão perdidos, estão desolados, quase inertes quando tem que ser. Cada um dos sentimentos, como eu disse, você sente muito bem. Isso é um misto de bom roteiro com boa atuação, com boa direção, e não só em pacote visual, que a segunda temporada, pra mim, foi muito superior à primeira. Mais uma vez, pra mim, o roteiro foi muito melhor. Em questão de ritmo, pra começar, porque a gente já começa lidando com o apocalipse. A gente viu o apocalipse no comecinho do primeiro episódio, e isso nem é o mais importante. Durante muito tempo, a maior parte dos episódios da segunda temporada, os 5 principalmente, quer saber como evitar o apocalipse de novo. No seu salto para salvar os irmãos do apocalipse de 2019, ele acabou voltando demais. Eles foram divididos de 60 a 63, e quando ele mesmo chega em 63... tá tudo prestes a ser destruído. E, aliás, eu acho incrível que quando o 5 chega, pré-apocalipse, logo antes, os irmãos estão lutando e eles estão com o ápice de poder e sintonia, sincronismo de luta que a gente não viu mais nenhuma vez depois disso. Vânia controlando muito bem os poderes, o Klaus controlando os mortos, assim, show visual. Eu fiquei super empolgada, querendo quase que o apocalipse acontecesse mesmo pra ver aquilo de novo. Não acontece, mas é interessante porque inicialmente a segunda temporada parece te mostrar que estamos caminhando para esse momento de novo e que isso é o mais importante. Mas não é, porque o mais importante são os desenvolvimentos desses personagens, e é isso que é legal em Umbrella Academy, porque a gente fala de poderes, de uma academia, de um grupo que teoricamente foi criado, unido para serem heróis, treinados por um pai, que não era bem pai, e que agora na segunda temporada a gente viu ele tirando ali a cabeça, a máscara de pele, que era um bicho meio ET, o que ele queria, qual o seu propósito, criar com carinho que não era, mas são heróis. Não necessariamente. O Diego até acreditou que ele precisava ser um herói durante todo esse tempo. Isso, inclusive, era um trauma muito grande dele, era um problema que ele precisava superar. Você quer ser herói ou você acha que você tem que ser herói? O quanto de você existe nesse desejo? Mas eles não têm muito de herói, não do padrão, pelo menos. Umbrella Academy trabalha muito dos seus sentimentos, como filhos, irmãos, como amantes, como pessoas que estão carentes de afeto, carentes de falar, carentes de se expressar, e que não são só os seus poderes. A Alison volta para os anos 60, ainda sem poder falar, e ela tem que se redescobrir num tempo distinto, em que ela não era mais atriz famosa, maravilhosa, que conseguia tudo com um sussurro, e ela tinha que sobreviver em uma sociedade que naquela época principalmente era racista, que ela não tinha espaço, que ela já chega precisando correr porque tem uns caras indo atrás dela porque ela, como mulher negra naquele local, não podia estar, e ela tem que se virar numa nova realidade sem usar os seus poderes. Aí ela descobre que ela é ativista e consegue fazer muitas coisas e mudar muito da sociedade de quem ela convive, sendo ela mesma independente da Alison da Umbrella Academy. O Luther, que estava traumatizado porque achava que era o líder e liderou todo mundo muito mal para a destruição em 2019, ele começa pela primeira vez a conviver com uma sociedade diferente, mas tendo um trabalho que ele escolheu, ainda como guarda-costas e ainda, entretanto, seguindo uma figura do submundo, mas que ele quase considerava como um pai. Então ele ainda é o Luther carente de apoio paterno, de alguém que o guie, de alguém mais velho e quem ele respeita. É uma característica dele que está presente a temporada inteira, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que ele não necessariamente precisa ser perfeito, que ele não necessariamente é o escolhido para guiar e ser o mais racional de todos os seus irmãos. Ele tem vários momentos nessa temporada que ele tá em negação, que ele fala, vai ter apocalipse? Caguei, vai lá, resolve você. Os personagens mais que tudo nessa temporada estão humanos, e por isso que não me choca, eu não acho horrível que eles não estejam usando os seus poderes o tempo todo em todos os episódios. Se a Alison voltou sem voz, a Vânia voltou sem memórias, e imagina a menina que foi controlada, que foi suprimida, né, que tiraram a capacidade dela usar os seus poderes e aprender a controlá-los, sem memórias, aparentemente sem freios, sem controle, numa época que ela nem pertence. Olha que diferença. Ela foi encontrada, atropelada por alguém, encontrou sem querer uma espécie de família, um amor, e foi se descobrindo e foi ficando mais corajosa. E sem os seus traumas durante muito tempo, ela inclusive conseguia ouvir depois, quando encontrou os irmãos, a verdade sobre ela, sobre o que ela passou, sobre o que ela fez,
com um pouco de culpa, um pouco de tristeza, mas muito mais corajosa, muito mais pronta para superar. O momento em que ela acaba sendo confrontada com seus traumas, inclusive induzida a isso com entorpecentes e choques, é traumatizante até pela situação, mas ela já está muito mais pronta para seguir em frente, com coragem de ser o que ela quer ser, de amar quem ela quer amar, de lutar por isso, enfrentar o mundo. Olha como ela cresceu, ainda existem as inseguranças, ainda existe todo o seu passado, ainda existem seus traumas, mas agora ela consegue tentar. Ela aprende a controlar o poder e ela mostra como o pai dela estava errado e como os irmãos dela também erraram, porque ela podia conseguir. O Klaus, como líder de um culto, é até irônico, usando músicas de Gloria Gaynor para poder passar ensinamentos para as pessoas e mostrando como um discurso cheio de estratégias também sobrenaturais dele voar, porque o Ben ficava segurando ele e ninguém via, e de palavras bonitas bem contextualizadas, soltas, de músicas que não tinham nada a ver com aquilo. Tudo isso pode encantar um povo que sente falta de uma liderança, sente falta de um rumo, de um objetivo, e até o Klaus pode ser esse líder. Então não é que os personagens vão chegar na segunda temporada, no final, e vão ter uma super revelação e agora eles estão com traumas superados, estão super bem. Não, eles terminam quebrados. A Alison casou de novo, construiu coisas nos anos 60 e teve que deixar para trás. A Vanya, idem, porque a Cici não quis seguir ela e colocar o menino, o filho dela, em risco mais do que já tinha passado por muito risco. O Diego, que acha um novo amor, um novo alguém a quem ele se alia, ele se frustra, ele é traído, porque na verdade a Layla era filha adotiva da gestora da comissão, que é a grande vilã dessa temporada. E através dessa trama da Layla, inclusive, a gente começa a pensar naquelas outras crianças que nasceram junto com essa Sete que a gente conhece, que parece que não existiam até então, ninguém pensava nelas, mas eles existiam. Em 89, 43 crianças nasceram ao redor do mundo, do nada, e aparentemente pelo menos 7 dessas tinham capacidades extraordinárias. Apareceu mais uma, que é a Layla, que não tinha um poder em específico, parece que ela pode copiar um poder que ela vê, como ela copia daqueles que a atacam, não vários ao mesmo tempo, mas é um poder fenomenal. E é uma criança que foi adotada, que foi roubada, na verdade, porque uma mulher da comissão tinha um interesse obscuro de conseguir essas crianças especiais para alguma coisa, e por isso então que esta mesma vilã tinha um grande interesse no número 5 e tem até hoje. Mas se ela não puder utilizar a Layla, então melhor que ela morra. E aí abre todo um universo de novas pessoas e a segunda temporada fecha com essa premissa ainda mais escrachada. Porque o que aconteceu? A gente tinha o problema do apocalipse e foi de novo a Vanya, embora, não foi culpa dela. E aí então ela produz uma explosão quando tá passando o Kennedy. E aí, durante muito tempo eu achava que o problema seria justamente o Diego ou alguém não matar o Kennedy, e aí por isso ele sobreviveu e gerou uma guerra, mas não. A questão é que essa explosão da Vanya no prédio do FBI, ali perto da carreata do Kennedy, teria feito as pessoas, o Kennedy inclusive, achar que tinha sido uma tentativa de ataque da União Soviética e começa uma guerra nuclear, boom, fim do mundo. Acabou por causa da Vanya, mas não exatamente por causa dela. E isso não era o principal problema. Eles resolvem e a temporada não acabou. Porque pra mim, a segunda temporada, o maior gancho e problema dessa temporada, na verdade, é aprofundar esses irmãos quebrados, a relação entre eles voltarem pro seu tempo, e aí eles vão ter mais traumas e desligamento de pessoas e realidades que eles tinham se vinculado e superado, pra quando eles chegam em 2019, após conhecer a Layla e perceberem que tem mais gente como eles descobrem que não foi só o apocalipse, o efeito da viagem deles do salto para os anos 60. Porque se vocês não perceberam, se eles nunca tivessem ido para os anos 60, o apocalipse nunca teria acontecido em 63, porque eles não estariam lá, nem Vanya, as coisas teriam saído como sempre tinham saído, não tinha explosão, não tinha guerra nuclear, o apocalipse era só em 2019 mesmo. Mas a gente viu que eles tiraram essa interferência, esse momento da explosão dos poderes da Vanya, guerra nuclear, apocalipse. Mas e tudo que eles fizeram? E todas as pessoas que eles conviveram? E todos os diálogos que eles tiveram? E todos os lugares que eles passaram? E todas as informações que eles deixaram? E a conversa deles, as conversas deles com o pai? Eles falaram, você adotou a gente, o meu poder é esse, o meu é esse, a gente é isso, você é aquilo. Toda a discussão, inclusive
enfrentando o pai de forma que muitos nunca tinham enfrentado, e aí eles chegam e voltam para 2019. Teoricamente, tudo teria ficado igual, mas não. Nos anos 60, eles produziram interferências que, no mínimo, provavelmente, na relação deles com o pai, eles acabaram modificando escolhas, acabaram modificando situações do futuro. Em 2019, o pai deles tá vivo, e mais, Reginald não, aparentemente, adotou nenhum deles, ou pelo menos só adotou o Ben, porque o Ben, em 2019, quando eles voltam, tá lá, adotadinho, não em Umbrella Academy, mas em Sparrow Academy, a mesma mansão, o mesmo pai, ou guia, chefe, treinador, carrasco, mas não é Umbrella Academy, são outras pessoas. Estão lá. Fora o Ben, aparecem 5 contornos, que a gente não consegue ver quem são. Seriam realmente 5 completos desconhecidos? Ou não? E aí? Eles saíram de 60 porque não era o lugar deles e eles voltam pra 2019 e não tem mais o lugar deles? O que vai acontecer? Eu não sei ainda como a Umbrella Academy trata o tempo, a linha temporal. Se a gente fala de multiverso, se a gente tem a mesma linha do tempo e eles aceitam que modificações sejam feitas lá de volta pro futuro, pra cá e pra lá. Ou se a cada salto eles acabam criando uma nova linha. Fato é que nessa linha, no mínimo que eles estão, eles acabaram produzindo por efeitos no passado um futuro diferente. E qual o lugar deles nesse futuro? E quem são essas novas pessoas da Sparrow Academy? Quais os poderes deles? Durante muito tempo eu queria que o Ben voltasse e o Ben teve a sua libertação espiritual após ajudar, salvar a Vanya e o mundo. E agora ele volta em Sparrow Academy como um cara com cabelo diferente, talvez não tão bonzinho quanto o Ben da realidade de Umbrella Academy. E o Harlan, filho da Cissy, que agora tem poderes por causa da interferência da Vanya. E o Dave, que foi pra guerra e se alistou após a interferência do Klaus. E será que o movimento negro será o mesmo exatamente com as informações que a Allison passou pro Raymond lá em 60? E a Layla, que não chegou a confirmar que a mãe dela era uma vilã por causa do novo salto dos 5. Pra onde ela foi? Pensando o quê? E como a comissão ficou agora depois da presidência interina do Herbie e a morte da gestora? Agora o mundo expandiu muito mais. E aí na terceira temporada a gente vai precisar provavelmente de mais apresentações, de mais desenvolvimentos para além dos principais. Eu gostei muito da experiência Umbrella Academy, desde a abertura, que foi animada, que já deu um gancho muito bom para eu continuar assistindo, até o trabalho de fundo dos personagens, até chegar nos grandes plot twists, no que era a verdadeira intenção da temporada, até chegar no outro gancho final, que me deixou muito empolgada, sinceramente, para a terceira temporada, de forma que eu não estava tão empolgada assim ao fim da primeira. Esse foi um vídeo de resenha, análise e crítica geral da segunda temporada. Minha intenção não é explicar todos os mínimos acontecimentos. Se vocês quiserem, entretanto, um vídeo mais detalhado aqui e ali de um personagem ou de algum fato, se a gente quiser aqui, de repente, especular temporalmente as situações, baseando no quadrinho ou não, comentem aí que quem sabe eu trago algum material novo por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito, mas, por favor, deixa aí a sua opinião se você assistiu a primeira e a segunda temporada. O que você acha de Umbrella Academy? Quais séries você mais gosta e está assistindo ou pretende assistir ainda esse ano? Deixa o like e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!